Eclesiastes 7:8. Eclesiastes 7:8. O fim das coisas é melhor que o começo, a paciência é melhor que o orgulho, que a arrogância. Esse versículo, ele me lembra muito o rei Amazias. O rei Amazias, ele começou, ele foi 29 anos, ele foi rei, e durante esses 29 anos, o começo foi muito bom, mas o final dele foi trágico, não foi muito bom, não. Mas se a gente for ler desde o começo, lá em 2 Crônicas 25, ele já dava sinais de que tinha alguma coisa errada. Porque fala assim que ele praticou Amazias o que é correto e agradável diante do Senhor, mas não agiu com total sinceridade de coração. Então, às vezes, nós vamos à igreja, somos religiosos fiéis, mas não de todo o coração. O nosso coração tem um compromisso maior conosco mesmo, com as nossas vontades, com os nossos desejos, e muitas vezes nós deixamos de ser inteiros na presença de Deus, inteiros na mão dele. Algumas coisas a gente busca a orientação de Deus, algumas coisas a gente ora, pede permissão para Deus, pergunta para Deus, Senhor, me fala, é por aqui, é por ali. Outras coisas a gente não consulta a Deus, a gente vai fazendo as coisas de acordo com o que a gente acha que é correto, que a gente acha que é certo. Então o rei Amazias é um belo exemplo de que nós precisamos atentar também e ser persistente até o final. Porque o final das coisas é melhor que o começo. Porque quando você conclui o processo, quando você não pula etapas, quando você passa por tudo, você está pronto. As suas bases estão fortes para receber o que Deus tem preparado para você. Sabe, tem um filme famoso, bem antigo já, mas acho que tem no YouTube gratuito, chama Clique, com Adam Sandler. Esse filme é meio, como fala, incomoda um pouco quando a gente assiste e nos deixa um pouco assim pensativos, né? Porque a personagem do Adam Sandler, todas as vezes que ficava difícil a vida dele, ele passava para frente, ele tinha um controle remoto. Vocês chegaram a conhecer esse filme? Chama Clique. Se você não conhece ainda, você é mais novo, não é dessa época, é só você digitar Clique, procurar esse filme, tem. Acho que é inclusive gratuitamente. Então, toda vez que a vida dele ficava difícil, ele pegava o controle remoto e passava para frente. Todas as vezes ele pegava o controle. E ele viveu dias muito bons. Ele viveu dias incríveis, passando para frente as coisas difíceis. Só que o resultado disso, o final foi triste demais, porque ele pulou coisas importantes da vida dos filhos, da vida com a esposa. Ele não vivenciou, ele não viveu. E é assim que acontece conosco. Se nós não amarmos a Deus de todo o coração. Quando Jesus diz lá em Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, você está pronto para viver o processo do começo até o final. Você já está preparado para receber o que vem na próxima estação, no próximo ciclo, porque você perseverou com paciência, não foi com arrogância. Você não fica ali no meio. Umas coisas você entrega para Deus, você ora, outras coisas não. Que era o que aconteceu com o rei Uzias. O rei Uzias, ele tinha que enfrentar o exército de Edom. E ele achou que não ia dar. O exército dele não ia dar conta. E ele, ao invés de perguntar ao homem de Deus, o profeta, o que ele ia fazer, ao invés de perguntar para Deus o que queria fazer, não. Por conta própria ele foi e contratou 100.000 soldados, por 100.000 talentos de prata cada um. Gastou uma verdadeira fortuna contratando estes soldados, porque ele achou que o soldado que ele tinha não era suficiente para ele vencer a batalha contra Edom. E aí veio o profeta, o homem de Deus, e falou assim, pois é, pode mandar esse povo para casa. Porque Deus não está com esse exército que você contratou. E no versículo 9 de 2 Crônicas 25, ele fala assim, uai, mas o que eu vou fazer então com todo o dinheiro que eu investi, tudo que eu investi, o que eu vou fazer?
investiu uma grana nesse exército, contratando para dar um reforço para nós atacarmos Edom. E aí no final do versículo 9, o homem de Deus fala assim: eis que Yahvé, o seu Deus, tem muito mais para lhe dar do que toda essa prata que você gastou. Então, às vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Nós começamos as coisas e de repente a gente acha que não vai terminar bem e a gente começa a tomar algumas decisões duvidosas. Nós tomamos alguma... Isso, Eliane, eu e Deus somos maioria. A gente até viu a live esses dias, né? Sobre o profeta Eliseu, né? Quando disse isso, que nós com Deus somos maioria. Obrigada, Eliane, pela contribuição. E é isso, gente. O profeta homem de Deus falou assim: pode mandar esse povo para casa. Deus fará você vitorioso com o que você tem. Então, muitas vezes nós achamos que não prosperamos porque não temos o que o outro tem. Nós achamos que o que temos não é suficiente para terminarmos, para completarmos os nossos objetivos e planos. Eu queria dizer para você que o nosso Deus, ele é nosso guia até a morte. Salmo 48, 14. Deus é o nosso guia até o fim, até o final. E quando nós temos a consciência de que carregamos um tesouro precioso dentro de nós, por causa de Cristo Nazaré, crucificado na cruz do Calvário, derramou sangue precioso para que nós fôssemos portadores da boa notícia do Evangelho. Nós somos a boa notícia de paz que o mundo precisa, de esperança que o mundo precisa. Só que nós, se estamos obedecendo a Deus em parte, não de todo o coração, nós vamos trazer para a nossa vida ajuda que vão nos atrapalhar. Porque assim, o rei Amazias obedeceu o profeta, mandou o povo para casa. Mas aquele exército teve consequência. Porque eles fizeram bagunça. Eles ficaram contrariados porque foi dispensado o trabalho deles, o serviço deles, e eles ainda deram dor de cabeça para Amazias. Então, às vezes, nós buscamos caminhos, buscamos facilidades para poder conquistar, para poder chegar no nosso objetivo. Eu queria dizer para você, você é vaso de barro. Você é frágil. Você é ovelha. A ovelha não é um animal muito inteligente. Ela precisa olhar para o pastor o tempo todo, seguir o pastor o tempo todo. Porque senão ela vai seguir outra ovelha. Ela vai ser guiada por outra ovelha. E você sabia que se uma ovelha for na direção do penhasco e cair, todas as outras seguem aquela ovelha e caem junto no mesmo buraco? Então, muitas vezes nós olhamos pessoas, ficamos olhando o que o outro fez, que prosperou, e a gente quer encaixar na nossa vida. Nem sempre o que serve na vida do outro serve para a sua. Você fala, mas Fernanda, olha lá, fulano tem fé, ora, busca, mas cada um tem uma medida de fé. Deus tem uma medida de fé, a gente falou sobre isso essa semana, para você enfrentar os seus desafios, a sua luta. Você pode estar enfrentando um problema que pessoas estão enfrentando parecido, mas a luta é sua, a guerra é sua. E o exército, toda a estrutura, tudo o que você precisa para enfrentar esse desafio, Deus já colocou. Você não precisa ficar ansioso e desesperado para buscar fora. Busca no seu quarto, ajoelhe-se e fala com Deus. Deus vai enviar, você não precisa gastar com isso. Já tem um Deus trabalhando, investindo em você. E você, 2 Coríntios 4, 7, nós somos vaso de barro que carregamos o tesouro precioso. O tesouro precioso que nós carregamos vale muito mais do que dinheiro. Porque todo lugar que você colocar a planta do pé, o tesouro precioso está dentro de você. A presença santa de Deus, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, está selada com você. Então, olha o que você tem na mão. Moisés, o que você tem na mão? Só o cajado. Sim, estou com o cajado aqui. Então, isso é suficiente para você tirar o meu povo do Egito. Você está perdido, às vezes, com seus projetos, com seus planos, está querendo desistir, porque você olha para suas mãos e não consegue enxergar que o que você tem é suficiente. E se faltar algo, se for insuficiente, você vai dobrar os seus joelhos e falar com o dono de todas as coisas, com o Criador de todas as coisas.
Lá em Jeremias, até eu estava lendo, li essa semana, fala que, mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Deus é fiel, fiel a si mesmo. Que se ele prometeu estar conosco todos os dias, ele vai cumprir. Ah, Fernanda, mas é que assim, deixa eu te falar, eu não tenho tido uma vida de oração assim. Às vezes eu esqueço, às vezes passei uma semana sem ler a Bíblia. A fidelidade de Deus não depende de você. O amor dele não depende das suas atitudes. Ele vai te amar. Ele vai te guiar. Ele vai te orientar. Ele vai te abençoar, independente do seu coração. Se você ver aqui em 2 Crônicas 25, depois vocês leem de 1 até o 20. Aqui fala a história do rei Amazias. Até o 28 conta a história do rei Amazias. É muito interessante essa história dele. Mas desde o começo fala que o rei Amazias estava fazendo as coisas certinho. Tudo certinho. Só que ele não estava fazendo de todo o coração. Então, às vezes, você é alguém que está fazendo tudo certinho. Você é um pai excelente, você é uma mãe maravilhosa. Você é um grande servo de Deus na casa do Senhor. Mas você está fazendo isso, às vezes, com medo de ser punido por Deus. Você está fazendo isso com a motivação errada. Você não faz com alegria, confiando de que Deus age por você e que este é o melhor lugar para que você esteja. Que essa família que você tem é a melhor que você poderia ter. Você é a melhor mãe, o melhor pai que seus filhos poderiam ter. Você é os melhores filhos que os filhos, melhor filho ou filha que os seus pais poderiam ter. Então, assim, é a sua história, é o seu processo, é o seu caminho, é a sua jornada. Se você não buscar a Deus de todo o seu coração, como diz Mateus 22:37, você não vai amar a si mesmo e muito menos amar o outro. Porque é essa a estratégia de Deus para tornar você próspero em todos os seus caminhos. Você carregar o tesouro precioso que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, amar a Deus de todo o coração. Isso é suficiente para você ter amor por si mesmo e amor pelo outro. E aí você vai indo, concluindo todos os projetos, tudo aquilo que você começou, você vai até o final. Se você é alguém que começa as coisas e não termina, posso falar, você não está amando a Deus com todo o seu coração. Você está fazendo como o rei Amazias. Uma parte você obedece, uma parte você confia, a outra parte você está fazendo na força do seu braço. E isso vai te levar à exaustão. E quando você chegar no final, todo aquele começo que teve de sonhos, que você falou vai dar certo, vai ser muito bom, não vai. Não vai porque você vai pegar, se você tiver alguma vitória, você vai assumir. Você vai assumir você vai assumir a autoria dessa vitória, que não é sua, é de Deus. Amazias, quando chegou lá no versículo 19 de 2 Coríntios 25, ele fala, eu derrotei Edom. Eu obedeci. O profeta veio, falou para eu não usar o exército que eu contratei, porque Deus não estava com eles. Eu obedeci, eu fiz exatamente como o profeta mandou. Por isso que nós derrotamos Edom. Eu derrotei Edom, porque eu fiz exatamente o que Deus mandou fazer. A pessoa assume a autoria dos milagres. Você não é autor dos milagres da sua vida. Ah, Fernanda, eu tenho uma participação, porque, assim, eu decidi confiar em Deus, mas não foi de todo o coração. Você confiou em Deus, mas não foi de todo o coração. Você diz que ama a Deus, mas não é de todo o coração. Porque é impossível você amar a Deus de todo o coração e não ficar constrangido com os grandes milagres que Deus já realizou na sua vida. Você não se constranger com esse amor tão grande. Nós começamos a normalizar os grandes milagres que Deus faz na nossa vida, porque achamos que foi o nosso esforço, que foi a nossa obediência. Ah, mas eu obedeci, mas não foi de todo o coração. Porque quando é de todo o coração, você sabe que você foi vencedor, não por causa da sua força, da sua inteligência, da sua obediência, não porque você fez a coisa certa, mas porque de todo o seu coração, você ama a Deus. E Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ontem até a Janete está aqui, a gente estava conversando ontem.
todas as portas que se fecham para você. É o amor de Deus sendo revelado. Te direcionando, te redirecionando, te reposicionando. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, não seja como o rei Amazias. Eu mereci essa vitória. Eu mereci esse milagre, sabe? Eu dou o dízimo certinho, eu dou a oferta certinho, eu ajudo os pobres. Quando você ama a Deus de todo o seu coração, você sabe que não foi você. Você sabe que se não fosse Deus na sua vida, você não teria capacidade, não teria condições de fazer nada, porque longe de Deus nós somos como a erva do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais. Salmo 103, ele olha para nós, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E como ovelhas nós precisamos fixar os nossos olhos no nosso pastor. Muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus e não o nosso fim, o fim das coisas que a gente começou tão animado, não prospera porque os nossos olhos estão em outras ovelhas. Não no nosso pastor, o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Como eu disse para vocês, no versículo 19 de 2 Crônicas 25, Amazias falou, eu derrotei Edom. E depois, se você for ver os versículos seguintes, você vai vendo que ele deixou o coração dele se tornar idólatra, adorando outros deuses, desobedecendo a Deus assim, descaradamente. E você vai ver no versículo 27, fala que ele, Amazias, decidiu não obedecer mais a Deus. Afinal de contas, quantas vitórias eu tive? Nem vou precisar de Deus. No versículo 27 fala que o rei Amazias decidiu não mais obedecer a Deus. Porque ele obedecia a Deus com a motivação errada. Porque quando nós estamos com o nosso coração com a motivação certa, a gente não obedece a Deus para ganhar coisas, para receber coisas, ou para não ser punido, ou para que coisas não sejam tiradas de nós. Nós amamos a Deus simplesmente pelo fato de que Ele é. Ele é o grande eu sou. Não existe nada na sua vida que Deus não seja, não possa ser o suprimento, a solução, a resposta. E você acaba sendo cheio dessa presença e se torna a boa notícia para o mundo. As pessoas que estão buscando respostas vão olhar para você e vão enxergar a cruz de Cristo e saber que há a solução para um final, uma conclusão boa, vem das mãos de Yahvé, do nosso Deus Criador. E se você continuar lendo do versículo 27 e 28, você vai ver que o rei Amazias, ele foi destruído, ele foi perseguido, foi morto pelos seus próprios colaboradores. Então, o fim das coisas é melhor que o começo. A paciência é melhor que o orgulho. Por que essa parte, a paciência e orgulho, estão no mesmo versículo que está o fim das coisas é melhor que o começo? Porque a nossa arrogância não deixa a gente terminar bem. Porque ao final das contas, a gente vai caminhando e vai achando que fomos nós, com as nossas decisões e escolhas, que escolhemos coisas certas, por isso que a gente está colhendo coisas boas. Infelizmente, não é isso. Você sendo bom ou não, você sendo justo ou não, Deus não vai deixar de fazer o bem, Deus não vai deixar de te amar por causa disso, ou vai te amar mais porque se obedece. O amor dele é estável, não muda de acordo com estações. Nós mudamos. Com o amor de Deus, em Deus não tem mudança, nem sombra de variação. Então, por isso que os nossos olhos precisam estar nele, para que o nosso final seja melhor que o começo. A boa notícia é que o filho do rei Amazias, o rei Uzias, com apenas 16 anos, começou. E teve um reinado dedicado a Deus, de obediência com todo o coração. Então, assim, se você amar a Deus de todo o seu coração, se Deus for a sua prioridade, e você der toda a autoria para Ele, até de você estar me olhando agora, me vendo nessa live, respirando, tomando seu café, indo trabalhar, tudo isso porque o Criador de todas as coisas, o nosso Pai, enviou Jesus na cruz do Calvário e nos deu acesso, acesso à presença dele e selou o Espírito Santo no nosso coração. Então, aonde você vai, você carrega o tesouro precioso. O tesouro precioso não é só dinheiro. O tesouro precioso que o Espírito Santo nos dá é uma riqueza além do dinheiro. Se é dinheiro, o tesouro precioso está aqui para suprir. É saúde, o tesouro precioso está aqui para suprir.
Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Que o seu fim seja melhor que o seu começo. Porque você precisa concluir todas as coisas para você ficar pronto, para receber toda a estrutura do bem que Deus tem trabalhado. Porque você o ama, porque você confia. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Que Deus possa abençoar o seu dia e que você possa reconhecer que sem Deus nós não somos ninguém, nós não somos nada. E se você está com a agenda lotada de coisas, sem tempo para fazer as coisas, eu te aconselho a priorizar a presença de Deus, buscar a presença de Deus, e todas as outras coisas vão se encaixar e vai sobrar tempo na agenda para muita coisa, porque quando nós priorizamos Deus, nenhuma outra coisa na nossa vida fica fora do lugar, porque Ele encaixa. Não precisa de falar assim, primeiro Deus, segundo família, terceira igreja, não existe isso. Se você amar a Deus com todo o seu coração, todas as outras coisas vão ocupar o lugar que elas precisam ocupar na nossa vida. Coloca a mão no coração e eu vou orar por você. Pai, obrigada porque o seu amor dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor não oscila, o seu amor não tem nem sombra de variação. Por isso, Pai, nós pedimos perdão para o Senhor pela nossa falta de paciência, pela arrogância de não esperarmos o agir do Senhor, por às vezes tomar decisões sem falar contigo. E estamos aí com o nosso coração aflito, ansioso e cansado de tanto lutar e não ver resultados. Nós queremos, Pai, olhar para o Senhor e confiar que o Senhor é o nosso tesouro precioso, que nós carregamos por onde passamos. E não tem um lugar que a planta do nosso pé pise, que esse tesouro precioso não supra todas as necessidades da nossa alma. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda a doença do seu corpo e toda a enfermidade da sua alma agora, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo, gente, para todo mundo do Facebook, do YouTube também que me acompanham. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. E assim, ame ao Senhor de todo o coração de vocês e todas as outras coisas se encaixarão. E o seu final, com certeza, será muito melhor do que o começo. Porque o que Deus tem para dar para você é muito mais do que alguém tirou de você ou que você perdeu pelo caminho. Um beijo. Tchau, tchau. Até amanhã, 6h30.